O milagre que silenciou a dor, a fé de Leonardo na congregação cristã no Brasil. Leonardo tinha apenas 7 anos quando os médicos disseram à sua mãe, Dona Maria, que ele nunca mais ouviria direito. A otite autoimune, uma inflamação agressiva que destruía pouco a pouco os ossículos de seu ouvido interno, já havia lhe roubado 70% da audição no ouvido esquerdo. As crises eram tão fortes que o menino chorava de dor, segurando a cabeça como se algo perfurasse por dentro. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a doença voltava com força, e os especialistas eram unânimes: não há cura. Só conseguiremos retardar a surdez total. Dona Maria, uma costureira viúva que criava sozinha os 2 filhos em um bairro simples de Sorocaba, não tinha condições de arcar com os tratamentos experimentais sugeridos. As noites eram de lágrimas silenciosas, enquanto Leonardo, mesmo com dor, tentava consolar a mãe. Não chora, mamãe. Deus vai me sarar. Mas no fundo, o medo o consumia. Como seria sua vida sem ouvir? Como aprenderia na escola? Como brincaria com os amigos? Foi numa tarde de sábado, enquanto voltava da farmácia com mais um remédio que mal fazia efeito, que Dona Maria ouviu um grupo de pessoas cantando. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia, saindo de uma pequena sala alugada no centro da cidade. Curiosa, aproximou-se e viu pela janela aberta homens de ternos simples, mulheres com vestidos modestos e longos, todos de pé, cantando um hino que ela nunca havia ouvido. Louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações. A simplicidade daquele lugar a tocou. Não havia holofotes, nem palcos, nem show. Só pessoas comuns com bíblias na mão, e um homem mais velho, de óculos e barba branca, dirigindo a reunião com voz serena. Irmãos, vamos orar pelos enfermos, disse o ancião, após o hino. E então, um a um, os presentes se levantaram e pediram a Deus por curas. Alguns choravam, outros apenas fechavam os olhos, mas todos tinham uma coisa em comum, uma fé que Dona Maria nunca havia visto antes. Ela entrou tímida com Leonardo ao lado. Uma irmã de lenço na cabeça e sorriso acolhedor aproximou-se. A paz do Senhor, irmã. É sua primeira vez aqui? Sim. Meu filho está muito doente, balbuciou Dona Maria, segurando a mão de Leonardo. Então você veio ao lugar certo. Deus ouve as nossas orações. Naquela noite, Leonardo não entendeu bem o que acontecia, mas sentiu algo diferente. Enquanto o ancião impunha as mãos sobre sua cabeça e os irmãos oravam em voz alta, ele fechou os olhos e imaginou Jesus ali, ao seu lado. Senhor, se o Senhor quiser, pode me sarar, sussurrou, repetindo as palavras que ouvirá na Bíblia que a irmã lhe emprestara. Os dias seguintes não trouxeram mudança imediata. As dores voltaram, e Dona Maria, embora esperançosa, começou a duvidar. Mas Leonardo não. Toda semana, ele pedia para ir à igreja. Aprendeu os hinos de cor, mesmo não ouvindo direito as letras. Ficava fascinado com os testemunhos dados de pé, por pessoas que contavam como Deus as havia livrado de doenças, dívidas, vícios. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, pensava. Até que chegou o dia do culto de ação de graças, um domingo especial em que muitos irmãos se batizavam nas águas. Leonardo, mesmo criança, sentiu um desejo forte de também se batizar. Quando perguntou à mãe, ela hesitou. Filho, você é pequeno. E ainda está doente. Mas eu acredito, mamãe. Se Jesus morreu por mim, eu quero viver por ele. O ancião, ao saber da decisão do menino, chamou Dona Maria à parte. Irmã, a fé não tem idade. Se ele quer se entregar a Cristo, quem somos nós para impedir? Deus conhece o coração dele. E assim, na frente de todos, Leonardo foi batizado. Quando saiu da água, sentiu algo estranho. O zumbido constante em seu ouvido havia diminuído. Mas não disse nada. Só sorriu. Naquela mesma noite, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partiam o pão em memória de Cristo, Leonardo percebeu que conseguia ouvir o ancião falando sem precisar virar o ouvido bom para seu lado. Assustado, puxou a manga da mãe. Mamãe, eu estou ouvindo. Dona Maria não acreditou de início. Cobriu o ouvido esquerdo do filho com a mão e sussurrou do lado direito. Leonardo, você me ouve? Sim, respondeu ele, os olhos brilhando. E não dói mais. O culto parou. Os irmãos, ao saberem, se ajoelharam em agradecimento. O ancião, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos. Glória a Deus! Mais um milagre em nosso meio. Os médicos, dias depois, não tiveram explicação. Os exames mostravam que a inflamação havia desaparecido e os ossículos, antes danificados, estavam intactos. Isso não tem lógica médica, disse um deles. Mas Dona Maria e Leonardo sabiam a verdade, Deus havia operado. Anos se passaram.
Leonardo cresceu, tornou-se um jovem dedicado à igreja, e hoje, aos 22 anos, é um dos que mais incentivam os irmãos a confiar em Deus. Sempre que dá seu testemunho de pé, como manda a tradição da Congregação Cristã no Brasil, ele repete a mesma frase: Deus não olha para a nossa doença, nem para o nosso pecado. Ele olha para o nosso coração. Se você crer, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ele fará o impossível. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples mas cheios do Espírito, e irmãos que se amam sem interesse, a história de Leonardo se tornou mais um sinal de que, onde a fé é verdadeira, Deus age. Não com espetáculo, mas com amor. Não para a glória dos homens, mas para a sua própria glória. Porque na Congregação Cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. São vividos nos corações daqueles que, como Leonardo, aprenderam que a oração fervorosa do justo pode muito em seus efeitos. A vida de Leonardo depois daquele dia não foi mais a mesma. O médico que o havia desenganado, o mesmo que disse que ele não passaria daquela semana, ficou tão impressionado com a recuperação que meses depois, foi até a igreja só para ver com seus próprios olhos. Não entrou como descrente, mas como alguém que precisava de respostas. E ali, entre os irmãos que cantavam com simplicidade, ele também encontrou a fé. Leonardo, que antes mal conseguia se levantar da cama, agora estava de pé não só fisicamente, mas na fé. Começou a servir na igreja, ajudando os mais necessitados, visitando doentes nos hospitais, levando a mesma esperança que um dia recebeu. Sua mãe, que tanto chorou aos pés do altar, agora sorria enquanto via o filho testemunhar do poder de Deus. Mas a história não parou por aí. Um dia, enquanto Leonardo orava com um irmão que estava em uma cadeira de rodas há anos, algo inesperado aconteceu. O homem, que nunca havia dado um passo sequer, sentiu uma força estranha nas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, um tremor. E então, com lágrimas nos olhos, ele se levantou. Não foi um salto, não foi um espetáculo. Foi um milagre quieto, como só Deus faz. Os irmãos que estavam por perto caíram de joelhos, chorando e louvando. Não havia câmeras, não havia propaganda. Só Deus mais uma vez, mostrando que onde há fé, Ele age. E assim, a igreja continuou crescendo não por causa de grandes campanhas, mas porque as pessoas viam vidas sendo transformadas. Leonardo hoje é um homem simples que trabalha, cria sua família e continua frequentando a Congregação Cristã no Brasil. Não é pastor, não é famoso, mas é um testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. Não da forma que o mundo espera, com barulho e alarde, mas no silêncio do coração daqueles que creem. E toda vez que alguém pergunta como ele foi curado, ele responde com a mesma simplicidade de antes. Não foi por minha força, nem por minha justiça. Foi pela misericórdia de Deus. Ele não olha para o que somos, mas para o que podemos nos tornar quando confiamos nele. Porque na congregação, os milagres não são coisas do passado. São a prova de que, quando o povo de Deus se une em oração, o céu responde. Não com fogo do céu, mas com vidas restauradas. Não para a glória dos homens, mas para que todos saibam, Deus ainda está no trono, e Ele ouve quem clama por Ele. E foi assim que a história de João se tornou um farol para muitos que chegavam à congregação cristã com o coração quebrado. Não eram apenas as palavras dele que tocavam, mas a maneira como ele vivia. Depois da cura, ele não se afastou da igreja, não esqueceu do lugar onde Deus o encontrou. Pelo contrário, passou a servir com mais fervor. Não como alguém que exige reconhecimento, mas como quem sabe que cada gesto de amor é uma resposta à graça recebida. Havia uma irmã na congregação, a Dona Maria, que já não acreditava mais em milagres. Ela tinha um filho, o Lucas, de 16 anos, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos disseram que ele nunca andaria sem muletas, que a dor seria sua companheira para sempre. Dona Maria orava, mas o desânimo tinha se instalado. Até que um domingo, depois do culto, João se aproximou dela. Não com palavras bonitas, mas com uma pergunta simples. A senhora já tentou levar o Lucas para ser ungido com óleo na reunião de oração? Dona Maria olhou para ele, quase com raiva. Já tinha ouvido isso antes. Já tinha levado o filho em campanhas, em vigílias, em promessas. Mas João não desistiu. Ele contou sua própria história, sem pressa, sem dramatizar. Falou do dia em que não conseguia nem segurar um copo, do medo que sentiu, da voz do pastor dizendo Deus não desiste de ninguém. E então, com calma, acrescentou. Às vezes a gente desiste antes da hora. Mas Deus não. Algo naqueles olhos sinceros de João fez Dona Maria repensar. Na semana seguinte, ela levou Lucas à reunião de oração. Não foi fácil. O menino reclamou da dor, do cansaço, da vergonha de ser visto assim. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou, algo mudou.
Não foi um milagre instantâneo, não houve gritos nem quedas no chão. Mas naquela noite, Lucas dormiu sem chorar pela primeira vez em meses. Os dias passaram, e Dona Maria continuou levando o filho às reuniões. João estava sempre por perto, não para cobrar, mas para encorajar. Deus trabalha no tempo dele, não no nosso, ele dizia. Até que 3 meses depois, durante um culto de quarta-feira, Lucas se levantou do banco sozinho, sem moletas, tremendo, mas firme. A congregação inteira conteve a respiração. Ele deu um passo, depois outro. E então, como se o chão estivesse o sustentando pela primeira vez, começou a caminhar. Não foi um milagre barulhento. Não teve câmeras, nem repórteres, nem multidões aplaudindo. Foi só um menino andando, uma mãe chorando de joelhos, e um homem simples, João, que sorriu e sussurrou: "Eu não falei?" A notícia se espalhou pela igreja, e mais pessoas começaram a buscar. Não por causa de João, nem por causa de Lucas, mas porque aquilo provava uma coisa: onde a fé, Deus age. Não do jeito que a gente manda, não no tempo que a gente quer, mas sempre no momento certo. E assim a congregação cristã continuou sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Não por causa de pastores famosos nem de estruturas grandiosas, mas porque ali, entre pessoas comuns, Deus escolhe revelar seu poder. Não para engrandecer homens, mas para mostrar que quando o povo se une em oração, o céu não fica surdo. Porque milagre não é só curar o corpo, é restaurar a esperança. É fazer um coração que estava duro amolecer de novo. É provar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando uma história de vitória. E João sabe disso melhor do que ninguém. Todo domingo ele está lá na mesma fileira cantando os mesmos hinos, orando pelas mesmas pessoas. Não como um herói, mas como um servo. Porque ele aprendeu que o maior milagre não foi a cura do seu braço, mas a certeza de que não importa o que venha pela frente, Deus nunca solta a mão de quem nele confia. João nunca imaginou que sua vida se tornaria um testemunho vivo do poder de Deus. Antes daquele domingo na Universal, ele era só mais um homem amargurado, arrastando os pés pela vida, achando que sua história já estava escrita, um braço defeituoso, um emprego que mal dava para o aluguel, e a sensação de que Deus, se existia, tinha se esquecido dele. Mas ali, entre aquelas paredes simples, algo mudou. Não foi só o braço que sarou e foi a alma. Agora, toda vez que ele entra na igreja, sente um calor no peito, como se Deus estivesse lhe dizendo: "Você é meu, e eu não te abandonei." E João acredita. Porque como explicar que, depois de anos sem conseguir segurar uma xícara de café, agora ele abraça os irmãos na igreja com força? Como explicar que o mesmo médico que tinha dito "não há mais o que fazer", agora olha para os exames e balança a cabeça sem palavras? Mas João sabe que o milagre não parou nele. Porque depois que sua história se espalhou, outras pessoas começaram a chegar na Universal com a mesma fé. Como a Dona Maria, que veio arrastando os pés por causa de uma dor nas costas que já durava 10 anos. Ela ouviu João falar no culto e pensou: se Deus fez por ele, pode fazer por mim. E fez. Não foi no primeiro dia, nem no segundo. Mas na terceira semana, enquanto o pastor orava, ela sentiu algo quente percorrer suas costas, como se mãos invisíveis estivessem desatando nós. Quando se levantou, não havia mais dor, só lágrimas e gratidão. Ou como seu Antônio, que chegou na igreja depois de perder o filho em um acidente. O coração dele estava tão partido que ele nem conseguia mais rezar, só chorava. Mas os irmãos não desistiram. Toda semana, eles o abraçavam, oravam por ele, falavam de Jesus como se ele fosse um amigo de verdade, porque é. Até que uma noite, em meio a um culto de libertação, seu Antônio sentiu uma paz tão grande que parecia que alguém tinha tirado um peso de 1000 quilos das suas costas. Não foi que a dor sumiu, porque a saudade do filho ainda doía, mas pela primeira vez, ele sentiu que ia conseguir viver de novo. Que Deus não tinha tirado o filho dele por crueldade, mas que um dia, eles iriam se reencontrar. E essa certeza bastou para ele respirar outra vez. João olha para tudo isso e sorri. Porque ele entende agora que milagre não é só coisa de filme, não é só história para emocionar. Milagre é real. É a mão de Deus mexendo no que os homens dizem que não tem jeito. É a igreja cheia de gente que já foi desenganada, mas que hoje canta vitórias. É o pastor que, mesmo cansado, continua de pé, intercedendo por cada um, porque ele sabe que atrás daquela porta tem alguém que precisa de um toque de Deus. E João não se cansa de contar sua história. Não por vaidade, mas porque ele sabe que tem gente lá fora que ainda acha que Deus é distante, que milagre é coisa do passado. Então ele fala. Fala do braço que foi curado, fala da esperança que voltou, fala da igreja que se tornou sua família.
Porque se a história dele puder acender uma faísca de fé em alguém, então cada palavra vale a pena. Hoje, quando João aperta a mão de um irmão na igreja, ele não sente só o toque de uma pele, ele sente a prova de que Deus ainda faz o impossível. E isso, para ele, é mais do que suficiente. Porque no fim das contas, o maior milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E isso ninguém pode tirar. João nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um testemunho tão poderoso, mas Deus tinha um plano muito maior do que ele poderia sonhar. Depois da cura do seu braço, ele começou a perceber que sua história não era só para ele, era para quem ainda duvidava, para quem ainda chorava no escuro achando que não tinha mais jeito. Foi numa tarde de sábado, depois de um culto na Universal, que tudo mudou de novo. João estava saindo da igreja quando viu um homem sentado nos degraus, com o rosto entre as mãos. Não precisou perguntar nada, ele reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que já tinha sentido antes, quando os médicos disseram que seu braço nunca mais funcionaria. Irmão, tudo bem? João se aproximou com calma, como quem já sabe o que é carregar uma dor que ninguém vê. O homem levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Era um senhor de uns 50 anos com as mãos trêmulas. Não adianta mais, irmão. Os médicos falaram que é câncer. Já fiz quimioterapia, radioterapia, gastei tudo o que tinha, e agora só me deram 3 meses. João sentou ao lado dele e, sem pensar 2 vezes, colocou a mão no ombro do homem. Eu também já ouvi que não tinha jeito, que meu braço nunca mais ia mexer. Mas olha aqui, ele ergueu o braço, flexionou os dedos, fez um movimento que antes era impossível. Deus não desistiu de mim, e ele não vai desistir de você. O homem olhou para o braço de João, depois para os próprios olhos como se procurasse uma mentira. Mas não tinha. Só tinha uma paz que ele não sentia há muito tempo. Você acha que Deus ainda pode me curar? João sorriu daquele jeito simples de quem já viu o impossível acontecer. Não é questão de achar, é questão de crer. E se você não tem forças, a gente ora juntos. Porque fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele quer. E ali mesmo, nos degraus da igreja, os dois se ajoelharam. João orou com a mesma fé que tinha aprendido quando estava no fundo do poço. Não eram palavras bonitas, eram palavras de quem já tinha sido resgatado. O homem chorou, mas dessa vez era diferente. Era um choro que limpava a alma, que abria espaço para a esperança. Dias depois, o homem voltou. Desta vez, não estava sozinho. Trouxe a esposa, os filhos e um laudo médico que deixaria qualquer um de queixo caído. Os exames mostravam uma redução surpreendente do tumor. Os médicos não tinham explicação. Mas eles sabiam. Deus me deu mais tempo, disse o homem, abraçando João. E não é só isso. Minha família inteira começou a vir para a igreja. Minha esposa aceitou Jesus, meus filhos estão na escola bíblica. Você não imagina o que isso significa para mim. João sorriu, porque aquela cena era familiar. Era o mesmo milagre se repetindo de formas diferentes. Primeiro nele, agora naquele homem, e quem sabe em quantos outros. Hoje João não é mais só o homem do braço curado. Ele é um servo de Deus que entende uma verdade simples. Milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. É a família que se reconcilia, é o vício que se quebra, é a alma que encontra paz. E tudo isso acontece dentro da igreja, onde a fé se torna real. Ele ainda frequenta a Universal toda semana, não por obrigação, mas porque ali ele encontra força. Ali ele vê pessoas como ele, que chegaram quebradas e saíram restauradas. Alguns com curas físicas, outros com curas que ninguém vê, mas que são ainda mais profundas. Às vezes, quando ele está orando, fecha os olhos e lembra do dia em que entrou naquela igreja pela primeira vez, cheio de dor e desespero. E então abre os olhos e vê o altar cheio de pessoas levantando as mãos, agradecendo, chorando de alegria. E sabe, Deus não mudou. Ele ainda está ali, fazendo o que só Ele pode fazer. Porque no fim, o maior milagre não é só o corpo sarado ou a doença que some. É o coração que se enche de Deus. E isso ninguém, nenhum médico, nenhuma circunstância, nenhum desespero, pode tirar. O milagre se completou não no dia em que as dores desapareceram, mas quando ele entrou na igreja anos depois, não mais como um homem arrasado, mas como um homem novo. As cicatrizes ainda existiam, algumas no corpo, outras na alma, mas agora eram marcas de uma batalha vencida. O médico que um dia lhe dera um diagnóstico sem esperança agora o olhava incrédulo nos exames limpos, enquanto ele sorria e dizia, não foi a medicina, foi Deus. Mas o verdadeiro sinal de que o milagre era real veio quando, certa manhã, uma mulher entrou na Universal com o mesmo olhar perdido que ele já tivera. Ela se sentou no último banco, as mãos trêmulas, os olhos inchados de chorar. Ele reconheceu a dor como se fosse sua.
Sem hesitar, foi até ela, ajoelhou-se ao seu lado e sussurrou: Eu já estive onde você está. Mas Deus não terminou sua história. E então orou com ela, não como alguém que ensina, mas como alguém que sabe o peso da escuridão e a luz que a rompe. Reflexão final. A vida nos quebra de maneiras que nem sempre têm nome. Às vezes o milagre não é a cura instantânea, mas a força para levantar quando tudo diz que devemos desistir. Deus não promete um caminho sem pedras, mas promete segurar nossa mão em cada uma delas. E quando olhamos para trás percebemos, as marcas que achávamos que nos destruíram foram, na verdade, o mapa que nos levou até ele. Lição de vida. O maior milagre não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. E quando permitimos que Ele restaure nosso coração, até as feridas se tornam testemunhas de sua fidelidade. Porque no fim não somos definidos pelo que nos quebrantou, mas por aquele que nos refez.